Sejam bem-vindos ao Review. O Daniel, cadê? Ai, meu Deus. Bom, é bom começar com uma risada, pelo menos, né? Por favor, né, cara? Porque... Normalmente você é acostumado a assistir o nosso programa com muito humor. Mas hoje a gente está aqui para falar sério, porque a gente também fala sério de vez em quando, né, Patrick? Sim, é muito importante. No dia 7 de outubro de 2023, o Hamas atacou o sul de Israel. Foram milhares de mortos, não foi uma guerra, foi um ataque cruel, foi um ato terrorista. Logo após o ataque do Hamas, Israel devolveu com uma força também descomunal. E nós tivemos o assassinato de mulheres, crianças, famílias inteiras. A gente não tem como falar que um ato é terrorista, né, quando o outro também é. Está muito próximo da gente ter uma guerra que nunca se viu ali. Vai ultrapassar toda e qualquer dimensão do que a gente tenha visto. Até peço desculpa pela emoção, mas é porque nós temos filhos, nós temos família, né? E a gente não consegue, acho que sequer imaginar o que eles estão sofrendo lá. Junto com essa guerra, surgiram várias dúvidas. De onde surgiu o Hamas? Como começou essa guerra? O porquê que esses conflitos são tão constantes lá? E para sanar todas essas dúvidas, nós trouxemos o nosso amigo e já quase sócio do programa, João Negrai. É uma pena que a gente tenha que te receber de novo para falar sobre um assunto desses, né? Eu tenho esperança de um dia vir ao RIB para a gente falar de uma coisa positiva. Haverão oportunidades. Haverão oportunidades, mas de fato, os últimos 2 anos estão sendo muito desafiadores em termos geopolíticos e em termos internacionais por tudo que vem acontecendo, né? Cara, eu vou falar para você assim que até... Ai, meu Deus, cara, esse programa é uma bagunça mesmo. É uma zona, né, velho? Ai, seu Ulisses. Antes da gente começar, deixa eu fazer uma pergunta. Você é especialista em guerra, né, cara? Então, ainda que eu estude a questão das guerras há mais de 10 anos, meu mestrado e doutorado são em internacionalização e estratégia. Embora seja da área de negócios, acaba perspassando pela área geopolítica, com certeza. Não, mas não é por isso que eu tô falando. É porque assim como o Putin derrubou o avião do Prigozhin, você derrubou o programa dos seus amigos lá da Positivo também, Luiz Pinheiro e Christian Capellini. Porque eu já tava tudo certo, já tá gravado, tava pronto para ir um programa todo de inteligência artificial e aí você foi lá e ó, foi você que programou essa guerra, fala a verdade. Christian Pinheiro, não foi pro mal. Pessoal, Hamas derrubou a inteligência artificial nesse infeliz sábado, dia 7 de outubro. Analogicamente, aliás, André, Patrick, produção da Band, se vocês me permitem, eu gostaria de começar a nossa conversa hoje estendendo os meus votos mais sinceros de condolências ao povo de Israel e também ao povo civil e inocente da faixa de Gaza, que acabaram perdendo a vida aí nesses ataques. E é claro, a gente não pode esquecer dos nossos compatriotas, né? Então, até as últimas notícias, nós tivemos 3 brasileiros que faleceram. Foi a Carla Stelzer, a Bruna Valeano e o Hanani Glazer, que perderam a vida recentemente. Então, estender, claro, os nossos votos. Foi confirmado hoje, inclusive, né? Foi confirmado hoje o caso da Carla. Então, estender os nossos votos de condolências às famílias desses nossos irmãos brasileiros. Quando que o conflito entre Israel e Palestina começou, João? Até vou me ajeitar aqui. Veja, o conflito entre Israel e Palestina, ele, embora seja recente em termos de décadas, 47, quando se estabeleceu o Estado de Israel, 48, a primeira guerra árabe-israelense, isso na verdade vem de meados do século XIX. Até o início do século XX, meados do século XIX, início do século XX, o que hoje nós conhecemos por Palestina era parte do Império Otomano. Que era governado pela Turquia. Né? A atual Turquia era o Império Otomano, claro que em dimensões um pouco menores em termos de quantidade de território. A região que hoje a gente conhece como Palestina,
era parte do Império Otomano até o final do século XIX e início do século XX. Em meados da Primeira Guerra Mundial, o Reino Unido, em 1917, emite uma declaração reconhecendo a necessidade de criar um Estado para o povo judeu. A organização internacional da época, que era a Liga das Nações, como se fosse a ONU hoje, o equivalente das Nações Unidas de hoje, não só concorda, mas concorda que os britânicos fossem os administradores da região, o que se inicia em 17 e vai até 45, quando, no final da Segunda Guerra Mundial, os britânicos entregam a administração da região, que até então era deles, para a recém-criada Organização das Nações Unidas. A gente não pode esquecer que foi durante a Segunda Guerra Mundial que aconteceram um dos maiores horrores da história da humanidade, que foi o Holocausto. As Nações Unidas nascem das cinzas do que foi a Segunda Guerra Mundial, tendo muito presente na sua mentalidade a memória do Holocausto. Em 47, 2 anos depois da criação da ONU, vem uma resolução que cria não apenas o Estado de Israel, mas um Estado árabe naquela região, que nós conhecemos hoje tanto como Israel quanto como Palestina. Então hoje Israel é Palestina também? Não, Israel e Palestina convivem num espaço, já houve um tratado... Não, peraí. Qual é o nome do país? Tem os dois. É Palestina e Israel. Só que a Palestina não é reconhecida como Estado-nação por uma série de países. E aí está o rebosteio. Isso quer dizer que aí eu acho que a gente já começa a entender alguma coisa, porque talvez seja o primeiro ponto errado. Um país ocidental vira o dono ou o administrador de um país no meio do Oriente. No Oriente Médio, Oriente exatamente. Médio, exatamente. Culturas totalmente aversas e diferentes, né? Que acabam conflitando. Esse país ocidental pega essa faixa de terra, onde tinha gente morando, Sim. que eram os palestinos. Eram os palestinos. Né? Já existiu o Estado da Palestina ou não? Não como a gente conhece hoje. A região que hoje a gente chama de Palestina, aquele pedaço, em especial onde é a faixa de Gaza, já tem gente morando ali desde a época de Alexandre o Grande. Então é uma região muito antiga. E uma das alegações dos israelenses envolve não apenas questões políticas, econômicas e históricas, mas também religiosas. Os israelenses muitas vezes alegam que ali é terra prometida, a terra sempre foi deles, desde 5.000 anos atrás, enfim. Então, além de ser uma situação grave por razões políticas e econômicas, é também grave por razões religiosas. Existem vários mapas, tem gente que não concorda com o Estado palestino, tem gente que não concorda com o Estado israelense, mas sendo um tema que desperta tantas emoções, é importante... Teoricamente, até, deixa eu te interromper rapidinho. Claro. Teoricamente, Israel chegou depois, né? A Palestina já estava lá. Teoricamente, em termos recentes, sim. E aí um pouco da alegação dos israelenses volta à antiguidade, volta ao povo hebreu, até no ano 70, quando houve a tomada de Jerusalém, destruição de pedaços de Jerusalém pelos romanos. Mas recentemente, século XX, quem estava habitando a região era o que hoje nós chamamos de povos árabes ou povos palestinos. Que, embora sejam diferentes, a gente pode fazer uma aproximação. Cara, eu vou aproveitar que eu também quero fazer uma pergunta e já vou entrar aqui no programa hoje. Eu estou muito feliz que você tenha entrado no programa, inclusive. Nossa, com certeza. Você não quer ficar mais? Vamos explicar só antes o que você... Não, deixa só o fio da meada da pergunta. Que o João você quer que eu fique escutando e sentindo esse cheiro? Claro, igual você faz com os convidados. Então eu vou comer um pedaço já deles. Mas assim, eu já vi alguns estudos em si que a maior parte da população, tanto quanto palestina, quanto... desculpa, vamos recapitular. Que são os grupos, né? Os xiitas e os sunitas, eles têm a mesma ideia. Eles querem a paz. Né? Eu vi alguns estudos disso, que a maior parte da população em si é contra os conflitos armados. Claro. Né? Então, eu não entendo assim, a minoria, isso que eu queria te perguntar, como é que a minoria consegue deter tanto poder e consegue, sei lá, fazer tanto barulho, assim, mexer tanto com a população? Claro, faz muito sentido isso, mas vamos antes explicar para quem está nos assistindo que xiitas e sunitas são pessoas que professam o Islã, mas de maneiras diferentes. É como se a gente pensasse no cristianismo com as várias formas de ser cristão. Católico, evangélico, protestante, enfim, são várias formas. Então, assim ocorre também no Islã entre xiitas e sunitas. É importante a gente também colocar, Patrick, que
o Islã e terrorismo são coisas diferentes. A maior parte, inclusive, da população da Palestina hoje não apoia as ações armadas do Hamas. Mas ocorre que, vamos pensar em termos históricos e sociais. Imagine que você está num lugar em que 48% da população tem até 19 anos. Mais de 50% está desempregada. Você está exprimido num lugar que é a faixa de Gaza. Você não tem educação, energia elétrica oscila, saneamento básico oscila também. A chance de pessoas em situações de vulnerabilidade social se radicalizarem é muito maior. E aí entra essa minoria que você comentou. Essa minoria do Hamas, às vezes, não é nem nascida na Palestina, mas são pessoas que vêm de outros países árabes já radicalizadas para lutar pela causa que muitas vezes não é, e a do Hamas não me parece ser, pelo bem-estar dos palestinos, mas é contra a existência de Israel. O Patrick fez uma colocação muito interessante, que o Hamas ele funciona meio como, para a gente conseguir entender aqui no Brasil, como uma milícia. Mas antes, eu quero te perguntar, o que é o grupo Hamas? O Hamas significa Movimento de Resistência Islâmica. Eles foram fundados em 1987, no contexto que a gente chama de primeira intifada. O que é uma intifada? Uma intifada é um levante islâmico contra o Estado de Israel. Fundado em 87, o Hamas ele inicia-se com um objetivo e um objetivo apenas. Não é melhorar a qualidade de vida do povo palestino, não é necessariamente fundar finalmente o Estado palestino na região. É acabar com a existência do Estado de Israel. Então o Hamas começa com um propósito que já é belicoso por si só. Em 2006 existem eleições na faixa de Gaza e o Hamas vence as eleições na faixa de Gaza. Os israelenses retiram dali seus colonos e suas tropas e desde então o Hamas vem crescendo em número de apoiadores, seguidores e talvez desde algum tempo estejam se preparando para esse ataque surpreendente que a gente viu. Para a gente entender, então, o mesmo território que era Palestina e Israel, aí eles dividiram. Eles dividiram Israel para um lado e Palestina para o outro. Para a Palestina sobrou a faixa de Gaza. E a Cisjordânia. E a Cisjordânia. Isso. A Cisjordânia também faz parte do mesmo território, Israel-Palestina. Sim. E aí na questão da Cisjordânia é que a coisa vai ficando mais complexa. Por quê? Porque na Cisjordânia, os israelenses vêm colocando, ainda que o Tratado de 67 da ONU. E antes de eu seguir, eu gostaria de falar que é possível sim nós criticarmos as políticas do Estado de Israel sem sermos antissemitas e criticarmos os atos do Hamas sem sermos islamofóbicos. O Estado de Israel vem desrespeitando o que é a Cisjordânia e colocando assentamentos judaicos ali, num ambiente que as Nações Unidas haviam reconhecido como de direito dos palestinos. Então existem dois espaços palestinos enclave, ou seja, dentro do Estado de Israel, a Cisjordânia e a faixa de Gaza. A Cisjordânia tem pega um pedaço da cidade de Jerusalém, que é vista como sagrada por muçulmanos, por judeus e por cristãos. E aí a gente tem a faixa de Gaza. A faixa de Gaza é um capítulo à parte. É, como dizem alguns grupos de defesa de direitos humanos, a maior prisão a céu aberto do mundo. Trata-se de uma extensão de terra que tem no leste e no norte Israel, no oeste o mar Mediterrâneo e no sul o Egito. São 41 quilômetros de extensão por 10, às vezes um pouco mais, quilômetros de largura, onde vivem 2,3 milhões de pessoas, numa densidade demográfica maior que a de Londres ou de São Paulo. Isso é a faixa de Gaza. São ambientes em que as pessoas não podem exportar, vivem principalmente da pesca, mais da metade da população está desempregada, 48% da população tem menos de 18 anos. A faixa de Gaza teve um aeroporto... Quantos por cento tem menos de 18 anos? 48, menos de 19. Caramba, cara. A faixa de Gaza teve um aeroporto que inaugurou em 98 e saiu de operação nos anos 2000 por ordem de Israel. Quer dizer que 48% das pessoas que estão morrendo são jovens. Sim. Isso quer dizer que 48% das pessoas que ali vivem são pessoas que foram nascidas e criadas no ódio. Talvez isso explique muita coisa. Com certeza. Essas pessoas não podem sair dali. Elas cresceram na pobreza e entendendo pelos
mais velhos, de que eles são oprimidos, de que eles são marginalizados e que eles vão morrer assim, se não lutarem contra. E se a gente considerar que o Hamas assumiu o poder em 2006, 2007, muitos desses jovens já nasceram e estão crescendo sob os auspícios de um governo do Hamas que fez o que fez em Israel. Alguém que está em Gaza não vai para Israel. As fronteiras estão fechadas. Você só sai de Gaza para Israel se você for um comerciante conhecido, se você tiver um problema muito grave, muito comprovado de saúde. Então a situação é humanitariamente muito preocupante. E num relato como esse, num ambiente assim, fica fácil entender como essas pessoas se radicalizam. É muito mais fácil você ter discursos radicais que façam sentido em ambientes de extrema pobreza e necessidade do que ambientes onde você tem direitos básicos e acesso básico à saúde, educação, água e saneamento. Tá, e o Hamas, então, ele foi criado para combater o Estado de Israel. Aí ele se tornou um grupo político. E é por isso que a ONU não considera ele como um grupo terrorista? O Estado palestino se estende não só pela faixa de Gaza, mas também pela Cisjordânia. Existe o Fatah, que é um outro partido político, esse sim pacífico, da Autoridade Nacional da Palestina, que não só foi contra os ataques, mas condenou os ataques e expressou solidariedade aos israelenses mortos. Na faixa de Gaza, onde o Hamas hoje realiza os seus atos, é onde eles expulsaram a autoridade da Palestina, o Fatah. Aí vamos falar de terrorismo, mas falar de terrorismo é complexo, porque durante décadas a gente não chegou a uma definição do que é terrorismo e do que não é terrorismo. O que se diz é que aquele que um considera o libertador da sua pátria, o outro pode considerar um terrorista. E aquele que eu considero terrorista, você pode considerar o libertador da sua pátria. A definição mais recente ou mais aceita é das Nações Unidas, segundo a qual o objetivo do terrorismo é criar um estado de medo, é criar um estado de pânico e obrigar que o governo atacado mude as suas políticas. O terrorismo não é e nem nunca foi uma estratégia militar. O terrorismo é uma estratégia política. Por isso que o Hamas atacou principalmente civis, porque num combate mano a mano com as forças militares de Israel, o Hamas teria poucas chances. Estados Unidos, União Europeia... Só fazendo uma pontuação nesse claro. ponto, assim, não tem como você não considerar como um ato de terrorismo Claro o que que não. eles fizeram. Claro que não tem. Você pode falar o que você quiser à vontade. Ah, não, cara, não é guerra isso. É Desculpa. terrorismo. Matar civil. Ele não foi um combate de militares entre militares. Não foi. Isso é guerra. Por isso que eles estão mantendo os prisioneiros, né? Por isso que eles estão raptando Sim. as pessoas e mantendo elas prisioneiras. Então, para ter esse estado de choque, esse estado de poder, né? Existem relatos de bebês mortos, de mulheres estupradas coletivamente. Existem relatos dos mais absurdos, e isso é terrorismo. Ai, mas olhe quanto tempo que os palestinos estão apertados em Gaza. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se eu, João Alfredo, vou criticar os bombardeios israelenses nas áreas civis da faixa de Gaza, eu também vou criticar o absurdo feito pelo Hamas e também vou me solidarizar com o povo israelense pelo que sofreram no dia 7 de outubro. Foram famílias inteiras, Famílias mortas inteiras. enquanto dormiam. Enquanto dormiam, torturadas, moças queimadas vivas. Eles caçaram as pessoas estavam numa festa, eles caçaram as pessoas como... Eles raptaram pessoas, estupraram pessoas, da mesma forma que a gente viu na Rússia, né? na Ucrânia, aliás, que a Rússia invadiu, feito por soldados russos. Isso que a gente falou no último programa que você esteve aqui. Claro. E assim, você vai dialogar e negociar com quem comete um ato de barbárie? Não. E isso vem acontecendo já há décadas. Isso vem gerando espirais de ódio. Mas isso não é desculpa para você fazer o que o Israel fez também, né? Não é desculpa nem o ato do Hamas, nem o ato de Israel. Hoje, na faixa de Gaza, mais da metade dos mortos são mulheres ou crianças. A faixa de Gaza não tem infraestrutura e hoje tem cada vez mais, está sendo reduzida a escombros. Então, vamos entender aqui como essas coisas vêm gerando uma espiral de ódio. E aí, eu vejo aquilo que o Hamas fez e condeno o ato do Hamas e digo que o Hamas fez. E aí, isso me daria, por exemplo, uma desculpa para também insistir na barbárie. E aí eu insisti na barbárie. Aí o Hamas vai ser mais bárbaro do que eu fui e isso vai gerando uma espiral de ódio
que nos deixa cada vez mais distantes de uma solução para o conflito. De onde veio o dinheiro do Hamas? Há muitas teorias e poucas certezas. O chefe do Hamas disse... Adoramos teorias. Conta a principal teoria aí. O chefe do Hamas disse que recebeu apoio do Irã. O Irã nega. Foi um ataque coordenado por terra, por mar e por ar. Por ar, sim. Por helicóptero, avião? Não, por parapente. Algo que mostra uma tática pura de guerrilha. Ele não ia de parapente atacar uma força aérea. Então existe essa declaração do Hamas de que ele recebeu apoio do Irã, o Irã nega. Nos vídeos que eu recebi, foram muitos, eu venho tentando postar alguns na medida do possível nas minhas redes sociais e com o cuidado de... Por isso eu gostaria... É muito difícil, né? É difícil. Para quem viu esses vídeos é muito difícil. É difícil e por isso que eu gostaria, se vocês me permitem, de falar novamente. Criticar Israel não é ser antissemita e criticar o Hamas e os atos de terrorismo e alguns atos de alguns árabes não é ser islamofóbico. Porque daí quando eu posto alguma coisa feita por Israel, aí eu estou sendo antissemita. Quando eu posto alguma coisa feita pelo Hamas, aí eu estou sendo contra a causa palestina. Mas não é isso. Existem muitos, desculpa falar isso, mas tons de cinza entre o preto e o branco. Mas sabe o que eu acho mais triste? Eu vou falar para você uma frase que eu li ontem no Instagram do Marcos Mion. Tá? Eu começo a me preocupar com a humanidade, principalmente com o brasileiro, porque o brasileiro é muito ativo dentro das redes sociais, a partir da hora que eles querem tomar lado dentro de uma atrocidade dessa, gente. Pelo amor de Deus, cara, não existe lado aí. André, existe gente matando gente inocente, cara. Me deixa te interromper. Se esse debate aqui no Brasil, nós estamos geograficamente longe dos conflitos, nós tivemos 3 brasileiros mortos, a gente não teve 900 brasileiros mortos no primeiro dia, como teve Israel. A gente teve 3. Se esse debate gera emoções acaloradas aqui, imagina no lugar que está passando por isso há décadas. Há décadas. E aí eu queria trazer uma outra comparação. O Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, ele chamou os ataques do Hamas de o 11 de setembro para Israel. Quando a Al-Qaeda fez o 11 de setembro nos Estados Unidos, morreram 3 mil pessoas, incluindo os terroristas. Olha a população dos Estados Unidos. Apenas no fatídico sábado, 7 de outubro, morreram 900 israelenses. Se nós formos fazer a comparação de população, equivaleria a 30 mil mortos nos Estados Unidos. Então, de fato, comparando com a população de Israel, pelo amor de Deus, nós não estamos pesando vidas. Não. Nós estamos fazendo uma proporcionalidade de mortos versus população. Estatística. Número simples. Dá para chamar assim do 11 de setembro de Israel? Até mais, né? Com certeza, porque essas mortes continuam. Até sexta-feira em que esse programa está sendo gravado, mais de 3 mil pessoas morreram. Então esse é o ataque mais grave em mais de uma geração. E triste. Com certeza. Triste. E eu achei que o pior que ia acontecer em 2023 ia ser a Rússia. Pois é. Entrando no comentário da Rússia, eu queria tirar uma dúvida minha, que eu escutei um comentário em si, né? Que o Irã e o Hamas têm um apoio da Rússia. Sim. E daí tem um entendimento, né, que esse apoio da Rússia foi massivo para que tirasse os holofotes da guerra da Rússia contra a Ucrânia, para que o Putin conseguisse se mobilizar de uma maneira melhor e se articular para reatacar a Ucrânia. Peraí, só um pouquinho. Que isso, hein, velho? Ô, Rafaela! Até vou comer. Caramba, bicho! O que aconteceu com você, cara? Estraguei uma dessas perguntas? Não, eu não tinha nem essa pergunta aqui, velho. Achamos bonito. Eu tô me emocionando com as pessoas que morreram de verdade mesmo, porque eu tô realmente muito triste. Sim, porque a gente fica triste, né? Porque, infelizmente... Mas agora eu tô muito emocionado com você também, Patrick. Obrigado. E com o seu chapéu. Cara, se botasse umas trancinhas nele, dava... Patrick ortodoxo. Ortodoxo, né? Um dos vídeos que eu vi mostrava o ataque do Hamas a uma base israelense e havia nitidamente algumas pessoas falando em russo. Cobrir em russo, quando os israelenses eles atacam esses membros do Hamas. Isso levanta essas suspeitas. Isso que você falou faz todo o sentido. E por quê? Um dos maiores aliados de Israel, se não o maior aliado de Israel, é os Estados Unidos. E aí muita gente me pergunta, nossa, mas
Se estava errado o que Israel fazia colocando assentamentos na Cisjordânia, por que a ONU não fez nada? Porque os Estados Unidos é um dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. O Conselho de Segurança da ONU compõe-se de 15 membros. 5 membros permanentes, Estados Unidos, Reino Unido, França, China e Rússia. E esses 5 membros permanentes têm o poder de veto, ou seja, além de estarem no Conselho desde que foi criado em 45, eles podem simplesmente tirar uma questão de discussão. E outros 10 membros rotativos com mandatos que oscilam de 2 em 2 anos. O Brasil entrou em 2022 e fica 22 e 23. Durante muitos dos últimos anos, os Estados Unidos vêm tirando da pauta qualquer questão que possa criminalizar Israel por colocar assentamentos israelenses na Cisjordânia, área reconhecida pela ONU como dos palestinos. Aí a gente volta para a questão do conflito. Se os Estados Unidos são tão aliados a Israel, Israel inicia um conflito, e se esse conflito se estende por semanas, os Estados Unidos já estão enviando munições para Israel. O maior porta-aviões da frota estadunidense, o USS Gerald Ford, já está na costa israelense, tanto para mandar um recado para o Irã e para outros países, quanto para marcar presença. Agora, se os Estados Unidos enviam munição para Israel, talvez eles não tenham tanta munição para enviar para a Ucrânia, e talvez isso facilite um pouco a estratégia dos russos. Talvez por isso que nesta quarta-feira a Alemanha anunciou um pacote de 1,1 bilhão de dólares de ajuda para a Ucrânia, para conseguir manter o apoio ocidental à Ucrânia na medida em que os Estados Unidos estão auxiliando Israel. Percebam como no mundo geopolítico as coisas estão todas interligadas e muitas vezes essas interligações não estão aparentes. Eu não sabia desse negócio dos vídeos dos caras falando russo. Do vídeo eu não sabia, mas eu vi esse comentário. Tem um muro, assim, aí os caras estão vindo aqui, tem um buraco no muro, eles estão atirando nos israelenses do outro lado. Aí os israelenses do outro lado, numa espécie de uma torre de comando, eles pegam armas e começam a atirar de volta. Aí o russo diz cobrir, e ele sai da linha de tiro. Aquilo é russo, aquilo não é hebraico, aquilo é russo. Tudo, resumindo, tudo por interesses, né? A gente acaba envolvendo terceiros. Temos, né? Interesse que impulsiona, às vezes, o fanatismo, né? Mas na minha visão, a guerra em si, ela é mantida por interesse. Ou interesse de poder, ou interesse político. Quem impulsiona a guerra ou não é o dinheiro, sempre. Sim, o poder, né? Isso é fato. Necessidade de poder. Por que você acha, por mais que a gente tenha... Vamos tirar essa parte russa, essa teoria da conspiração de lado. Por que você acha que após 50 anos, depois do último grande conflito, o Hamas resolveu combater Israel de novo e reiniciar tudo isso? A alegação do Hamas é que o fizeram em virtude de um ataque israelense a uma mesquita de Al-Aqsa. A mesquita de Al-Aqsa é sagrada para os muçulmanos, o terceiro lugar mais sagrado para os muçulmanos, atrás de Meca e de Medina, mas está num lugar também sagrado para os judeus. Essa foi a alegação do Hamas. Jerusalém. Sim, em Jerusalém. Mas no lugar onde está a mesquita. Jerusalém é ocupado pelos dois. E por cristãos também. Jerusalém é cosmopolita. Jerusalém fica próximo da faixa de Gaza? Não. Jerusalém está na Cisjordânia. Para nós brasileiros seria pertíssimo, para eles não. Mas isso em virtude do tamanho. Um pouco mais de 200 quilômetros, 250, 300 quilômetros. É algo, eu não tenho certeza, mas é algo mais ou menos nessa distância. Jerusalém era para ser uma terra neutra, né? Sim, de fato. Assim, no entendimento ali, quando houve a separação, quando cada um ficou com a sua parte, eles deixaram meio que Jerusalém com a ideia de que se fosse um campo neutro na questão de todo mundo poder conviver com as suas religiões, é isso? Exatamente, essa era a ideia de Jerusalém. Mas enfim, né? As coisas estão como estão. Caramba. Tá, e por que você acha que após 50 anos eles resolveram? Porque eu acho que após 50 anos o conflito voltou, talvez com o apoio de membros externos ao Hamas, especialmente essa teoria do Irã, do envolvimento iraniano e da proximidade russa, geopoliticamente falando, faz muito sentido, e talvez o Hamas esteja se preparando nos últimos anos para fazer isso. Um dos vídeos que eu vi mostrava o Hamas tirando canos de esgoto e água para usar esse encanamento para fazer de mísseis. Então, durante muito tempo, o Hamas esteve se preparando para atacar Israel. Isso é inegável. Um ataque como o que eles fizeram, que vitima tanta gente, que tem tanta gente,
Um ataque tão coordenado não é feito do dia para a noite. Eu ia te perguntar uma coisa, eu nem sei se está na minha pauta ou não, mas por que eles falavam que o Hamas jogou não sei quantos foguetes? 5 mil. Nas primeiras horas. Por que foguete não míssil? O Hamas não tem acesso a mísseis, né? O que é foguete? Foguete? A gente fala foguete, mas pra gente, claro, tem uma acepção um pouco distinta. Que foguete pra mim é tipo aquele de 12 tiros. Não, talvez existe uma diferença militar por trás das duas coisas, mas quando a gente fala em foguetes é porque o alcance dele é menor do que o alcance de um míssil. O que muda é alcance e potencial destrutivo. E o potencial destrutivo do Hamas, obviamente, é infinitamente menor do que o potencial destrutivo de Israel, que é um dos exércitos mais modernos, um dos exércitos mais bem treinados do mundo. Tá, entendi. Bom, eu acho que antes da gente continuar aqui, Patrick, eu tenho um problema muito sério, que a nossa tábua tá vazia. Não seja por isso, vamos Mas recuperar antes agora. Eu quero fazer um agradecimento especial à Sumatra, né, Pô, velho? claro, né? Que não deixou Você tá passar bonitão, frio hein? hoje, você viu só, velho? Jaqueta da Sumatra. Fabiano, valeu, hein, velho? Valeu por me equipar aqui. E não se preocupa que na semana que vem o Patrick vai usar aquela camisa especial que a gente escolheu pra ele. O quê? Aquela toda florida, estilo havaiana? Pô, mano, para de estragar a surpresa, velho. Como você... Vou cortar essa parte. E sobre o chapéu, não tem negociação, ele vai continuar usando esse. É o estilo novo, até porque senão ele apanha da mulher dele, o Rafa Rufato. Deixa mó legal o chapéu. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado. É porque tem gente que ficou com inveja do meu chapéu. É porque a criatura que tá lá atrás das câmeras, ela me zoa que eu não consigo comprar chapéu porque eles não cabem na minha cabeça. Você fica aqui até atrás, porque senão vai dar B.O. Ele gosta de chapeuzinho igual do Patrick, assim? Desculpa, irmão. Vamos estragar esse cabelinho. O cabelinho do Ken aqui, ao vivo. Não vai caber. Não vai caber. Não vai. Não, também, velho, tem um capacete de gel aí, velho. Não vai caber. Ele tem um cabeção. Ixi, coube, hein? Olha lá, parece Indiana Jones, cara, olha lá. Coube, hein? Ó, ficou bonito, hein, cara? Ficou parecendo mafioso. Olha, não, ficou bom, ficou bonito. Parabéns, ficou bonito. Ela me zoa porque Olha a gente pra foi essa numa câmera loja... aqui e fala exatamente o que eu falar pra você, ó. Olha pra ela e fala assim, ó. Mas não, olha pra câmera. Skavurska. Nem a pau. Eu ia mandar uma frase do Poderoso Chefão, que é aquela... Tá bonito. Que é aquela, quem mandou você ir à polícia e não vir até minha. Eu, aí, ó. Não, mas ficou bom. Compre um que ficou bom. Valeu a pena. Vai ficar bonito. Um estilo legal. Mó legal, mó legal. Eu gostei dessa tábua aqui, hein? Eu até falaria o nome se ela patrocinasse o programa e não o Patrick. Não, mas eu vou falar, né, cara? Não vai falar nada. Vou falar assim eu vou que editar. é dos meninos. Só antes da gente continuar com o assunto sério, eu quero só falar uma coisa. O Ali falou pra mim uma coisa essa semana, que se tem uma coisa que dá raiva no barbeiro, é quando você vai cortar o cabelo, o cara capricha e tudo mais, o cara na hora de levantar da cadeira, ele sai e bota um chapéu. Ele tá super feliz que você tá usando um chapéu. Mas ele é um pilantra, porque quando eu vou lá, eu nunca coloco o chapéu. Eu saio com o cabelinho penteadinho na régua. Mas a hora que é pra mostrar na régua, porque ele trata bem dessa lataria, né, velho? Por que a ONU não classifica o Hamas como grupo terrorista? É uma longa história, como tudo nessa situação é, mas a ONU não classificava o Hamas como terrorista porque até meados dos anos 2007, 2008, o que o Hamas estava fazendo era tentar governar politicamente uma região. E é só depois disso que o Hamas começa a empreender esses atos. Tendo em vista a barbárie feita pelo Hamas na última semana, e isso que continua ocorrendo, tendo como alvo principal civis, mulheres, crianças, idosas. Um dos vídeos que me deixou assim, vários me deixaram muito indignado, mas um deles eles raptaram uma senhora de 85 anos. Qual é o objetivo militar de uma senhora de 85 anos? Eles mataram bebês, cara. Mataram bebês, assim, coisas que são absolutamente aviltantes e que me faltam palavras para descrever a angústia, o sentimento de fel que eu tive, uma coisa que me arrepia, que me faz mal. E eles fizeram isso. Então, eu acho que certamente as Nações Unidas não só vão, como devem revisitar se o Hamas é ou não é um grupo terrorista, porque uma coisa é você lutar pela liberdade do seu povo, uma coisa é você lutar por você ter o direito de estabelecer um Estado. Isso tem um nome, chama autodeterminação dos povos, que no direito internacional nada mais é do que o direito de que cada povo tem de estabelecer como vai ser governado. Agora, uma coisa muito diferente é você atacar bebês, idosas, mulheres, crianças de forma geral, usar o rapto, né, o que é completamente
proibido pelas convenções internacionais de direito de guerra, o direito internacional humanitário, usar escudos humanos. Recentemente, antes da gente começar aqui a nossa conversa, eu recebi um outro vídeo que mostrava o Hamas atirando de dentro de um hospital, o que é uma violação cabal das normas de direito internacional humanitário. Aí tem gente que me olha e fala, mas o direito de guerra não serve para nada, porque você está numa guerra e tudo pode. Não, não, não. Você tem que mitigar o sofrimento dos civis, que é quem está sofrendo nesse momento. Até porque normalmente os militares, eles protegem os civis. Exatamente. Existem princípios como, por exemplo, o princípio da distinção. É um princípio bastante antigo do direito internacional humanitário que diz as partes envolvidas num conflito militar, elas devem estar distintas daqueles que não estão envolvidos. Para isso serve o fardamento, dentre outras coisas. E você consegue saber qual é a roupa de um terrorista? Como é que ele está se vestindo? Como é que ele não está? Numa guerra, os exércitos eles estão para combater o outro exército, uma luta justa, em termos. E ali não teve nem combate com outro exército, ali foi literalmente, não houve efeito colateral. Na verdade foi uma chacina, O né? Eu efeito vejo isso como uma colateral, chacina. o efeito colateral foi a revanche de Israel contra a faixa de Gaza, contra o Estado palestino. E eu posso dizer que a revanche, obviamente, que para mim, na minha visão, irresponsável e tão terrorista quanto, porque eles estão matando tudo e todos que estão pela frente, afinal de contas, até onde eu sei, foram acho que mais de 3 mil mísseis, não foguetes dessa vez, mísseis lançados em Gaza, sim, numa faixa de 41 quilômetros de extensão por 10, em algumas vezes 10, né, de largura. Então, assim, isso para mim é uma chacina, obviamente. Claro que é. Em cidades que, ao contrário do que acontece com as cidades israelenses, Israel é muito preparado. As cidades israelenses têm os bunkers, né? Isso são em casas, em edifícios que são um quarto, por exemplo, quartos que são preparados para isso, concreto armado de 30 centímetros, eu ia te janelas perguntar isoladas. isso. O que são os bunkers? Que todo mundo falou assim, a gente correu para bunker. Os bunkers, eles são sinalizados para onde deve ir no caso de um ataque? Eles já estavam preparados? Existe uma lei de Israel de 1951 que obriga toda a construção a ter esses bunkers, que são quartos protegidos, né? Então você tem um apartamento novo, esse apartamento vai ter um quarto que você vai usar no dia a dia. Pode ser o seu quarto, o quarto do seu filho e tal, que ele vai ter uma janela reforçada, uma janela blindada, uma porta blindada e uma parede muito mais grossa. Ali vai ser o bunker. Prédios um pouco mais antigos têm no subsolo. Então existe uma lei israelense que se naquele prédio deve morar 40 pessoas, o bunker deve caber 40 pessoas no subsolo. Por isso que o tempo de reação dos israelenses muda. Então, tocou a sirene, eu tenho 1 minuto e meio, porque o bunker está no meu apartamento. Tocou a sirene, eu tenho 30 segundos. A pessoa larga tudo que está fazendo, uma coisa de forma automática, e desce para o bunker nas construções mais antigas. Mas em Gaza não tem isso. E de novo, isso é uma constatação, isso não é estar do lado A ou do lado B. Por isso que quando Israel fala para os habitantes da faixa de Gaza, saia de casa, vai haver bombardeio, eles deixam de morrer em casa para morrer na rua. E é isso que está acontecendo. Então, de novo, uma guerra não tem vencedor. Uma guerra tem vítima. E é isso que, enquanto humanidade, deve nos entristecer. Não é porque está longe da gente. Não é porque é geograficamente distante daqui. Muito pelo contrário. É porque é um ser humano. Dói tanto quanto. Cara. Exato, é porque é um triste. ser humano. E por triste. ser um ser humano, são crianças privadas de coisas básicas como água. São pessoas que estão morrendo porque seus medicamentos já não estão mais sendo refrigerados porque não tem energia. Isso, desculpa cortar, mas isso me lembra muito a nossa entrevista do Mohamed, né? Sim. Querendo ou não, até A Síria, né? Era legal a gente linkar E a Síria tomou partido, né? algumas... A favor do Hamas, inclusive. Mas é porque, inclusive por isso que teve a guerra na Síria, né? Sim. Porque o regime que está lá hoje é um regime Inclusive existem indícios... muito próximo do Hamas. Sim, inclusive existem indícios de que da Síria estão surgindo ataques para Israel, de guerrilhas sírias. Veja, a única solução para uma questão como essa é a solução que a comunidade internacional vem defendendo há décadas, que é a solução de 2 estados. Um estado palestino, E por que eles não fazem isso? com fronteiras claras e definidas, e um estado israelense com fronteiras claras e definidas. Porque isso necessita de muita negociação. Nós chegamos muito próximos disso na década de 90. E quando isso acontece, o premier israelense ele recebe ameaças e ele para os israelenses mais radicais, um traidor, porque ele está cedendo espaço
aos palestinos. E o mesmo acontece do outro lado. O palestino, e na época o Yasser Arafat era muito ativo nessas discussões, que cede o espaço e concorda com a existência do Estado de Israel, para os mais radicais ele está sendo um traidor. E aí eu volto naquilo que eu comentei, que é a questão da espiral de ódio. Para a gente chegar nessa solução, é necessário muito mais do que diálogo. É necessário quebrar estereótipos. É necessário algo que, quando eu falo, me chamam de idealista, mas de uma educação para a paz. Uma educação que veja no outro não o inimigo, mas também o ser humano. Quando eu coloco no outro o rótulo de inimigo, essa pessoa deixa de ser, na minha visão, um ser humano que tem direitos, que sente dor, que ama, que tem necessidades, e passa a ser simplesmente alguém descartável. Então, quando a gente fala da solução de 2 estados, é algo que é para um futuro que eu gostaria de dizer para vocês que é próximo, mas passa por muita mudança, muita negociação. Você sentaria na mesa para negociar com alguém que matou os bebês do seu povo? Ou para... Agora não mais. Nesse momento não. Você sentaria na mesa para negociar com alguém que teria sequestrado crianças e mulheres para estuprá-las coletivamente? Não. Aí volta no papo da espiral de ódio, aí volta naquilo. Por isso que eu digo que, como tantos autores da área da geopolítica e do direito internacional dizem, o primeiro lugar que a semente da paz precisa brotar é no coração dos seres humanos. Eu faço uns encerramentos poéticos. Cara, né, aqui... Ficou bonito, hein? Caralho, hein, velho? Pena que eu não posso botar o que eu falei agora também. Põe um pi, porra. Eu ia te fazer uma pergunta sobre o papel do Brasil na guerra, tá? Mas eu acho que nem convém aqui, na verdade, nesse momento. Acho que a gente elucidou as dúvidas que a gente tem para o que está acontecendo lá. O Brasil, nesse momento, ele é irrisório em termos porque o Brasil preside a ONU, né? Mas tem um papel fundamental? Tem alguma coisa que você queira falar sobre a condição do Brasil? Não? Sim. Peraí. Só porque eu falei que não era importante. Não, mas... Calma aí. Hoje o Brasil exerce de forma temporária a presidência do Conselho de Segurança. Você viu que bonitinho, velho? Ele já fica olhando pra câmera. Você viu que ele faz até pose pra câmera? É pra ele facilitar... é melhor do que eu, velho. É pra facilitar a tua edição, que você me diz que Ele demora 2 para e dias. olha pra câmera, tá ligado? Você viu? Ele sensualiza, né, velho? Você viu só? Sensualiza. Não, ele olha e aperta o olho assim pra se ver. Hoje o Brasil exerce de forma temporária a presidência do Conselho de Segurança da ONU. Como eu comentei, o Conselho tem 15 membros, 5 permanentes e 10 rotativos, com mandatos de 2 anos. E essa presidência é rotativa, então, seja um membro permanente ou não permanente, um país vai exercer essa presidência por pelo menos um mês. O Brasil assumiu essa presidência recentemente, logo antes do ataque do Hamas, e é o Brasil que convocou a primeira reunião extraordinária para o Conselho da ONU discutir a esse respeito, que foi no domingo, dia 8 de outubro. O Brasil hoje teve uma posição muito ponderada em relação ao ataque do Hamas, que foi de condenar não apenas a barbárie do Hamas, mas o ataque de Israel a áreas civis. E o Brasil foi muito rápido em buscar os seus cidadãos que estavam lá. Então já foram e voltaram vários aviões brasileiros, enquanto que outras grandes potências não fizeram isso. O Reino Unido estava querendo cobrar passagem para trazer os britânicos de volta para o seu território. Tanto é que agora a gente tem até países vizinhos pedindo a nossa ajuda nisso. Considerando que nós somos um país pacífico, considerando a nossa presidência do Conselho de Segurança da ONU e uma aspiração muito antiga da nossa diplomacia, que é de ter uma cadeira permanente no Conselho, o Brasil vem desempenhando um papel importante no quesito de trazer as partes diferentes para diálogo e, principalmente, entender o que está acontecendo. Haverão outras reuniões? Haverão outras reuniões. O Brasil vai presidir durante muito tempo? Não, vai até meados de novembro. Mas como nós temos uma grande comunidade judaica e uma grande comunidade árabe, é importante porque nós conseguimos mostrar que aqui dentro essas pessoas conseguem conviver em paz. Eu achei até, vou falar para vocês assim, que surpreendente a postura do Brasil e as medidas que foram tomadas. Achei muito legal a logística criada para salvar os nossos
Assim, a gente tem que falar porque a gente critica muito, né? Critica E quando eu deve acho- e elogia quando E merece. elogia quando merece. E acho que a nossa posição diplomática está sendo louvável. Com certeza. Louvável. Buscando a paz, entendeu? Negociando, dialogando, coisa que também, há de se dizer, a gente não tinha. Verdade. Não sou de um lado nem de outro, assim como a gente estava falando de semitas, né? Ou Antissemitas ou islamofóbicos, né? É muito simples, assim, eu não sou nem de um lado nem de outro, porque eu não gosto nem de um nem de outro, já falei várias vezes isso aqui no programa. Mas o governo atual, ele tem um diálogo que o governo anterior não tinha. De fato. Ele tem uma postura e tem uma influência no mundo que o outro governo não tinha. Isso é claro e notório, isso é simples, é fácil de... A considerar que o próprio ministro das Relações Exteriores está indo agora para presidir a reunião do Conselho de Segurança da ONU. Isso mostra a importância que o Brasil está dando para esse Exatamente. conflito que é tão letal. E o nome do nosso atual presidente é falado no mundo inteiro o tempo todo, porque ele Com é certeza. parte ativa na negociação de paz. Com Isso é um certeza. fato. E tem que Isso, ser. né? Tem que ser. Se eu quero ser membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, essa é a postura que eu tenho que ter, essa é a postura que se espera da gente. E eu até fiquei surpreso e feliz por isso ter acontecido, porque ontem eu vi uma notícia que ele estava mandando o próprio avião para conseguir furar, né, para conseguir criar um corredor humanitário E pra que trazer os pudesse- brasileiros de pra volta. que pudesse trazer. E provavelmente ele vai fazer isso não só para os brasileiros, para outros também que, como você disse, tem países aí que estão cobrando a passagem para voltar. Não, eu faço votos de que esses nossos patrícios, nossos compatriotas saiam o quanto antes de lá, e que estejam todos em segurança, não só os brasileiros que estão em Gaza, em Israel, mas que o povo dessa região, é uma região belíssima, é uma região antiquíssima, é um dos berços da humanidade, que essas pessoas possam viver em paz. Idealista? Talvez. Esperanças? Sempre. Sempre. Eu quero chamar o Patrick agora para vir aqui junto comigo, para a gente encerrar o programa junto. Bora lá. Hoje, Patrick, eu não quero pedir para que sigam a gente, para que se inscrevam no canal, não quero... Eu acho que isso tudo é muito irrisório perto do que a gente tem vivenciado nessa última semana. Então hoje a única coisa que eu quero pedir é, primeiro, orações, independente da religião ou de como ou de que língua você vai fazer, para essas famílias, para essas crianças, para essas mulheres, para esses homens, para esses trabalhadores que estão lá e estão morrendo com bombas israelenses ou foguetes palestinos ou balas de fuzil, de pessoas que não estão lá combatendo uma guerra, mas sim estão praticando terrorismo. Porque quando você atira em civis, isso vai ser terrorismo, independente do que a ONU me fale. Para mim e segundo é paz, independente da língua que seja. Assim, eu acho que é empatia, né? João, obrigado, velho. Uma alegria Vir estar de novo. aqui, ainda que seja para falar desses temas tão complexos. Mas você é o Então, cara, né, valeu. velho? Você é o cara que Eu vem acho pra que tirar as nossas dúvidas. Merece até um brinde o nosso programa de hoje. É pela paz, né? Eu acho que assim... Ah, tá, pela paz. Não, Tudo bem, eu pela falei um paz. brinde, eu falei, mas tá comemorando Eu o acho quê, que mano? eu espero que as pessoas tenham um pouco mais, como eu acabei de falar. Acho que tenham mais empatia pelo outro, acho que pensem um pouco, parem. É verdade. E reflitam nessa questão, entendeu? Você falou isso, eu até quero reforçar uma coisa, velho. Pare de achar que isso é política. Isso é vida humana. Isso é vida humana. Sim. A empatia. A empatia.